Alguém imaginou na virada de 2019 que teríamos que enfrentar uma pandemia em 2020? Pois é, até o dia 28 de abril, que foi ontem, estávamos com 5.083 óbitos, 73.166 doentes e 31.142 recuperados. No quesito dos óbitos, já passamos a China. Tudo começou em Wuhan, na China, na província de Hubei, com o primeiro caso reportado em 31 de dezembro de 2019. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia, e o primeiro caso no Brasil aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo. Vejamos qual a situação atual no mundo. 3.120.000 casos da doença foram confirmados. O total de óbitos já somam 217 mil, com 933 mil recuperados. Os números dos Estados Unidos são igualmente fortes, com 1.035.000 casos e mais de 59 mil mortes. 118 mil recuperaram da doença. Com certeza, esta pandemia é o evento de longe o fato mais relevante deste século. Tínhamos o terrorismo até então, como fato marcante do século XXI, que foi o ataque em 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center em Nova York e a um prédio do Pentágono em Washington, com a morte de 2.996 pessoas. No século passado, de 1901 até 2000, tivemos muitos acontecimentos, e para enumerar apenas os mais relevantes, que foram as grandes invenções, as duas grandes guerras, a pandemia, que foi a gripe espanhola, e a Grande Depressão de 1929. Vamos primeiro às grandes invenções, que foi, por exemplo, o primeiro avião. Foi mérito dos irmãos Wright e de Santos Dumont. Santos Dumont notabilizou-se em 1906 com o voo do 14 bis em Paris. Os aviões foram decisivos nos grandes conflitos do século XX, a Primeira e a Segunda Grande Guerra. O telefone vem logo a seguir e o sinônimo dele é Graham Bell, mas o inventor foi o italiano Antonio Meucci, em 1870. O telefone desempenhou um importante papel no século XX. O celular, através de Martin Cooper, fez a primeira ligação em 1973 em Nova York, e o aparelho pesava quase 1 kg e media quase 25 centímetros. O ano de 1886 é considerado o ano do nascimento do automóvel. Foi concebido pelo alemão Karl Benz, mas foi em 1908 com Henry Ford, quando começou a produzir os famosos Ford T, que definitivamente os automóveis tomaram conta do mundo. Levou à construção de estradas e ruas asfaltadas, tendo sido decisivo no desenvolvimento das cidades e da vida moderna. O século XX é conhecido como o século do automóvel. A seguir vem a televisão. E o primeiro sistema semimecânico de televisor analógico foi demonstrado por John Logie Baird em 26 de janeiro de 1926. O cinema foi em 1895 que Louis e Auguste Lumière fizeram a primeira exibição pública cinematográfica, no formato que conhecemos. Foi a partir de 1920, com o advento do cinema falado, que o cinema se desenvolveu, surgindo astros como Charlie Chaplin e Greta Garbo. O computador até o final dos anos 70 eram enormes e trancados em salas refrigeradas e eram operadas por analistas e programadores. O primeiro computador pessoal foi o Compaq 1, em 1971, e era vendido por $750 e fora projetado para uso educativo. Em abril de 1975, Bill Gates funda a Microsoft na cidade de Albuquerque, Novo México. Em abril de 1976, Steve Jobs funda a Apple na cidade de Cupertino, na Califórnia. A ciência da computação forneceu suporte para a revolução digital, dando origem à era da informação. Mais da metade da população mundial tem um computador. É algo em torno de 5 bilhões de pessoas hoje possuem um smartphone. Graças ao advento e desenvolvimento da arte da computação que foi possível o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos telefones, dos automóveis, dos aviões, das aeronaves espaciais, do cinema, enfim, de tudo que nos cerca hoje em dia. A Grande Guerra foi uma guerra global e centrada na Europa. Começou em 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918. Teve como consequência
a morte de mais de 13 milhões de pessoas e uns 20 milhões de feridos e mutilados. As consequências do pós-guerra, assinatura do Tratado de Versalhes com severas sanções à Alemanha, geração de crise econômica na Europa em função da guerra e também pelos elevadíssimos gastos militares. A influenza ou gripe espanhola aconteceu no período de 1918 até dezembro de 1920. Infectou cerca de 500 milhões de pessoas, que representavam um quarto da população mundial à época. Estima-se que tenham morrido entre 50 a 100 milhões de pessoas. É de longe a epidemia mais mortal da história da humanidade. Ficou conhecida como gripe espanhola, porém é improvável que tenha origem na Espanha. A Grande Depressão de 1929 iniciou-se em 24 de outubro daquele ano e se estendeu ao longo da década de 30, considerado o pior e mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Em 24 de outubro, deu-se o crash da Bolsa de Nova York. Os índices de desemprego ultrapassaram 25% e só voltou ao normal após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. E os efeitos da Grande Depressão foram sentidos mundo afora. A Segunda Grande Guerra foi um conflito global que durou de 1939 a 1945, com o envolvimento de todas as nações. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. 2 dias depois, França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha nazista. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares e o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão e os aliados com os demais países. A guerra terminou em 1945 com a vitória dos aliados. Foi criada a ONU para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como superpotências rivais, com uma guerra fria que se estenderia até 1991. A Segunda Grande Guerra deixou um saldo de 45 milhões de mortos e uns 35 milhões de feridos ou mutilados. Voltando aos dias de hoje, a grande preocupação são as possíveis consequências a nível mundial do tipo uma grande depressão como aquela ocorrida no período de 1929 e que durou uma década, de 1929 a 1939. Pois vejamos, nos Estados Unidos, o nível de desemprego se aproxima dos 20%. E esse número é bastante perigoso, próximo ao índice da Grande Depressão de 1929. A tendência do desemprego é de alta e o presidente americano sabe que a chance de reeleição está ficando cada vez mais distante. Teria a Grande Depressão Americana de 1929 encaminhado o surgimento da Segunda Grande Guerra? O fato é que, com a guerra, os Estados Unidos voltaram ao pleno emprego, principalmente com a indústria bélica a pleno vapor. São dados históricos. Os níveis de desemprego nos Estados Unidos ultrapassaram facilmente os 20% nos próximos dias. A conferir. Excetuando a China e a Índia, que apresentarão um crescimento do PIB em 2020, algo em torno de 1%. Todos os demais países deverão apresentar níveis de crescimento negativo, variando de 3% a 7%. O mundo não será como antes, conforme o biólogo Attila Lamarino. Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, com implementação lenta, teremos que fazê-lo no susto, em questão de meses. Talvez o grande divisor do tempo tenha sido o Covid-19. Muitos acham que essa pandemia marca o fim do século XX e o verdadeiro início do século XXI. A pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância e a cobrança da sociedade por maior responsabilidade social junto às empresas. A vida da sociedade será diferente? Alguns cientistas antecipam que os efeitos do novo coronavírus devem durar quase 2 anos, capitaneado pela Organização Mundial da Saúde, pois antevê que seriam necessários 18 meses para uma vacina contra o Covid-19. Teremos então a alternância de períodos de abertura e isolamento dos negócios. Admitindo como verdadeiras as afirmações acima, como ficam as atividades como esporte, lazer, cultura, gastronomia e entretenimento nas grandes cidades?
Abaixo algumas considerações de especialistas, a saber: Peter Loom, pesquisa comportamental da Trinity College em Dublin, Irlanda. Uma crise como essa pode mudar valores. Peter também cita efeitos da pandemia, a exemplo das pessoas que vivenciaram uma guerra. Sabina de Wake, mestra em comunicação pela PUC. Consumir por consumir saiu de moda. Faz-se necessário repensar a sociedade de consumo e refletir o que é essencial. Já Rohit Bhaigava, futurista, diz que bares e restaurantes devem ficar atentos à nova tendência de delivery, principalmente porque a pandemia em futuro próximo é bastante real. Resumindo, a pandemia do Covid-19 está aí e atingiu a todos, seja da classe A, classe B ou C, independentemente se do hemisfério norte ou hemisfério sul. Teremos muitas mortes e muitas mudanças comportamentais e de business em função da pandemia. Em que magnitude? Não sabemos ao certo ainda. Vendo os acontecimentos do século XX, onde tivemos duas grandes guerras com mais de 58 milhões de mortes e no mínimo mais de 50 milhões ceifados pela gripe espanhola ou influenza. Diria que hoje em dia temos muito mais conhecimentos e tecnologia para enfrentarmos esse fantasma chamado Covid-19 ou novo coronavírus. Estamos definitivamente entrando no século XXI, uma nova era, muito mais preparados que antes. A ciência detém enormes conhecimentos, hoje domina a nanotecnologia, tem laboratórios muitíssimo bem equipados, computadores de última geração e cientistas aquartelados trabalhando no desenvolvimento da vacina. Mais dia, menos dia, teremos a vacina à disposição. É público notório, no entanto, a falta de capacitação de nossos governantes, que estão se mostrando muito abaixo da necessidade atual, muitos com foco na reeleição. Esquecem do objetivo principal, que é o combate à doença que está prestes a atingir aos mais necessitados da população, que moram em minúsculos espaços e, para piorar, sem saneamento básico, tampouco água e sabão para higienização. Nesses novos tempos, gostaria de deixar aqui os parabéns a todos que estão envolvidos no tratamento dos pacientes com a Covid-19, especialmente aos enfermeiros e médicos. Muitos destes profissionais têm dado a vida para que possamos viver. Gratidão imensa à classe. Façamos nossa parte com a higienização, o uso da máscara quando necessário e evitar a aglomeração. Se não for possível, manter uma distância segura. Finalizando, não poderia deixar de mencionar o imenso sacrifício dos pequenos empresários, que bravamente lutam para manter seu negócio vivo, porque, ao contrário dos grandes empresários que contam com a ajuda governamental, os micros e pequenos empresários estão se virando com o que têm, com os baixos recursos próprios. Meu muito obrigado e oremos para que tudo fique bem. Um grande abraço do seu amigo Thor.